Chegou essa luz. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, nós te oramos pedindo tua inspiração para o ensino da tua palavra, para que todos venham entender a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui com mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje com o tema a quem pertencerá a sua alma na eternidade. Este é o tema deste dia, terça-feira, 28 de abril. Temos como texto bíblico básico Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Velho Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Vamos ler aqui na Bíblia. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A palavra de Deus deixa muito bem claro. A alma, todas as almas são de Deus. Toda a criação do ser humano, toda a vida existente é proveniente da vida de Deus. Mas um dia todos nós iremos prestar conta de Deus por meio de tudo que fizemos. Do corpo, a Bíblia fala, e da alma. A alma, essa será eterna. Seremos nós na eternidade. Então, há de se haver uma responsabilidade muito grande com a nossa alma. Temos que nos preocupar com a eternidade da nossa alma. A quem vai pertencer? Será que continuará pertencendo a Deus? Deus dá o livre-arbítrio. Ela poderá pertencer, continuar na eternidade com Deus, mas também poderá continuar na eternidade sem Deus. Cabe a cada um de nós usar a inteligência e pelas escrituras da palavra de Deus, seguir os ensinamentos de Deus naquilo que Ele quer que nós façamos para ter a eternidade com Deus. Iremos falar apenas fazer menção de duas pontuações aqui. A primeira, precisamos ter essa consciência sobre a eternidade da nossa alma. Creia ou não, a pessoa creia ou não, isso é uma realidade. Essa é uma realidade que todos um dia verão, saberão de tudo sobre a eternidade com Deus e a chance que Deus nos dá da eternidade. Livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, fala sobre essa eternidade com Deus ou sem Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui. Capítulo 3, versículo 36 do Evangelho de João. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus.
uma verdade nua e crua. O Senhor Jesus falando essas palavras de uma maneira bem aberta, dizendo: aquele que crê no Filho terá vida eterna. Aquele que crê no sacrifício, no plano de Deus em Jesus, terá vida eterna. Aquele, porém, que continuar rebelde, não aceitando a vontade de Deus através do seu Filho para nos salvar, permanecerá a ira sobre tais pessoas que assim rejeitam a salvação. É a palavra de Deus, nós temos que levar a sério, porque um dia Deus há de falar com cada um no dia do juízo final. Olha, eu falei minha palavra pelos meus servos, pelos profetas. Não, a palavra de Deus diz que Ele não deixará inocente ou avisado. Então, as palavras de Deus estão sendo pregadas, a salvação, o plano da salvação. E aí cabe a cada um usar o livre-arbítrio com a fé inteligente. Poxa, Deus me fez, a alma foi Ele que nos deu para viver a vida, agora eu farei aquilo que o agrada, aquilo que o quer, para eu continuar nas mãos deles, com a vida, com a alma, pertencendo a Deus por toda a eternidade. Isto é uma fé inteligente. Vamos para a segunda pontuação aqui. A quem nos render nossa vida para servir, a quem a gente render a nossa vida para servir, aqui nesta vida, a decisão de viver aqui. Quando nós decidir a quem vamos servir aqui nessa vida, isso nos conduzirá para a devida eternidade. Então, a quem a gente escolher, o que a gente quer desejar por nossa vontade de fazer, servir, isso vai nos conduzir para a eternidade que estamos escolhendo. Se é com Deus, fazendo a vontade de Deus. Se é sem Deus, vai fazer aquilo que bem escolhe fazer nessa vida, da sua vida. Então, aquilo que a gente escolher nesta vida nos conduzirá para a devida eternidade proposta a quem servimos. Se ao príncipe das trevas, será o lago de fogo. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Aqueles que procuram amar esse mundo mais do que a Deus e preferir esse mundo, estará fadado ao fracasso espiritual, estará nas mãos do príncipe das trevas deste mundo. Foi o que Jesus disse: eis aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Então, todos que amam mais o mundo do que a Deus, preferem amar mais o mundo, estará escolhendo a vida distante de Deus pela eternidade. Mas, em outra ocasião, aquele que prefere servir a Deus, os mandamentos e seguir o caminho de Deus, será conduzido para a eternidade com Deus. Então, a quem a gente escolher para servir, desses seremos servos. E isso vai surtir efeito para a eternidade. A esse respeito está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo 16. Diz o seguinte: não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, ou seja, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, a quem a gente escolher para servir, desses seremos servos. Se for para viver, esquecer de Deus e preferir viver a sua vontade, viver no pecado, num caminho que não é o de Deus, será encaminhado para a morte, a separação eterna com Deus. Mas aquele que procura viver, ter
a Deus como Senhor e servi-lo para agradar, praticando seus mandamentos, esse terá a vida eterna pela justiça que aqui prefere viver. Vamos orar a Deus, agradecendo da forma que começamos com louvor. Senhor, abençoe cada um que possa entender, ter temor, repreende a rebeldia, toda cegueira espiritual, todo orgulho, Senhor, e que cada um venha ter a consciência, Senhor, da alma, da vida eterna, contigo ou sem ti. Ó Deus, tenha misericórdia. É isso que te oramos, agradecendo em nome de Jesus. Ótima terça-feira, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.